Vamos ver o que diz a Sociedade Torre de Vigia, sobre quando começa a conclusão do sistema de coisas, e se isso se encaixa com a Bíblia ou não. Livro Reino de Deus. Capítulo 9. Páginas 88, 89. Parágrafo 6. Resultados da pregação. Os campos estão brancos para a colheita. Visto que a visão de João em Revelação capítulo 14 retrata Jesus, o ceifeiro, usando uma coroa, versículo 14, isso indica que sua designação como rei em 1914 já havia ocorrido. Algum tempo depois disso, ordena-se que Jesus comece a colheita, versículo 15. A mesma sequência de acontecimentos é vista na parábola de Jesus sobre a colheita do trigo, na qual ele diz: a colheita é a terminação do sistema de coisas assim, a época da colheita e a terminação deste sistema começaram no mesmo período, 1914. Glossário da Nova Tradução Mundial das Escrituras Sagradas. Conclusão do sistema. Período que leva ao fim do sistema de coisas, ou das condições, sob o domínio de Satanás. Ocorre simultaneamente a presença de Cristo. Sob a direção de Jesus, os anjos separarão os maus dos justos e os destruirão. Os discípulos de Jesus estavam interessados em quando seria esse final. Antes de subir ao céu, Jesus prometeu a seus discípulos que estaria com eles até essa época. Podemos ver muito claramente que a Torre de Vigia diz que a terminação do sistema de coisas começou em 1914. Mas a Bíblia realmente ensina isso? Vamos analisar alguns versículos e veremos se o que a Torre de Vigia diz é verdade ou mentira. E se a conclusão do sistema de coisas é um período de tempo que começou em 1914, ou se é um período de tempo futuro muito mais curto. Leiamos a seguinte parábola de Jesus e analisemos bem o que ela diz. Mateus 13, 24, 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quereis pois que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus 13, 37, 43. E ele, respondendo, disse: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo, que o semeou, é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A Torre de Vigia diz o seguinte sobre esta parábola. Sentinela 2010. 1 de novembro. Página 17. Como as criaturas espirituais nos afetam. Na terminação do sistema, disse Jesus, os anjos sairão e separarão os iníquos dos justos. Vivemos agora na terminação do sistema, e milhões de pessoas estão aceitando as boas novas do reino de Deus. Mateus 24, 3, 14. Aqui podemos ver o quanto a sociedade está errada, pois segundo eles e os bandidos, eles estão sendo separados, e já estamos na conclusão do sistema de coisas. Mas uma coisa lhes escapa. É que na terminação do sistema de coisas, ou no fim dos tempos juntos, que os ímpios são destruídos. Os ímpios não estão sendo destruídos neste tempo. Portanto, a terminação do sistema de coisas, ou o fim da era, ainda não chegou o século, nem termina junto com a era.
Algo que podemos destacar nessa parábola é que notamos que primeiro a grama é arrancada e amarrada em feixes para queimá-la, e depois o trigo é recolhido nos celeiros. Vemos que Jesus diz muito claramente: assim como o joio é arrancado e queimado no fogo, assim será no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles recolherão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, o sistema de coisas. Portanto, se os iníquos forem destruídos na terminação do sistema de coisas. Portanto, é claro que a terminação do sistema de coisas ainda não chegou. Porque os ímpios ainda não foram destruídos. Agora vamos ver outra parábola. Mateus 13:47, 50. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a praia. E, assentando-se, apanha para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos, e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A Sociedade JW diz o seguinte sobre esta parábola. Sentinela 2014. 15 de dezembro. Página 13. Parágrafo 9. Você compreende o significado? Leia Mateus 13:47, 50. Qual é o significado da ilustração de Jesus sobre a rede de arrasto? Jesus comparou a pregação mundial da mensagem do reino ao ato de abaixar uma grande rede de arrasto no mar. Assim como uma rede apanha peixes de toda espécie em grandes quantidades, nossa obra de pregação atrai milhões de pessoas de todos os tipos. Prova disso é a grande quantidade de pessoas que assiste todo o ano aos nossos congressos e à celebração. Alguns desses peixes simbólicos, descritos como excelentes, são reunidos nas congregações. Mas outros são considerados imprestáveis. Nem todos se mostram aceitáveis a Jeová. Porque Jesus contou essa ilustração. A separação simbólica dos peixes não se refere ao julgamento final durante a grande tribulação. Em vez disso, ela destaca o que aconteceria durante os últimos dias deste sistema perverso. Aqui podemos ver as falácias da sociedade. Em primeiro lugar, dizem que a separação dos peixes não se refere ao juízo final. Podemos ver claramente que o texto diz: 49 Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão e separarão os ímpios dentre os justos. 50 E os lançarão na fornalha ardente. Haverá choro e ranger de dentes. É mais do que óbvio que esta separação e colocar os ímpios no forno se refere ao julgamento final, porque o resultado final dos peixes inadequados ou pessoas ímpias é claramente mostrado. E eles já estão separados para o resultado final do que os espera. Isso obviamente está no julgamento. Além disso, não sei definir com certeza agora quem será o peixe excelente ou inadequado, pois haverá pessoas que conhecem a verdade, mas se tornam infiéis. Ou pessoas más que se arrependem e se curvam à verdade e à justiça. Isso só pode ser definido no julgamento final. Não agora, muito menos desde 1914. Segunda falácia da sociedade neste artigo. Dizem que o juízo final será na grande tribulação. Mas o que a Bíblia diz? É na grande tribulação, ou depois da grande tribulação? Deixe a Bíblia responder. Mateus 24, 21, 29, 30. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Podemos destacar que depois da grande tribulação as tribos da terra se lamentarão. Claramente estes são os ímpios, então vemos que eles ainda estão vivos após a grande tribulação, ou seja, o julgamento final não é na grande tribulação, mas depois. A torre de vigia está muito errada. Algo também pode ser destacado nessas duas parábolas, e é que vemos que é na conclusão do sistema de coisas que Jesus envia seus anjos. Vamos ver quando Jesus envia seus anjos.
Mateus 16:27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos. E então dará a cada um segundo as suas obras. Mateus 25:31, 32. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Marcos 13, 19, 24, 26. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Nestes textos vemos que diz muito claramente que é quando Jesus vier, que ele recompensará a cada um de acordo com sua obra e vier com seus anjos, e como ele menciona em Mateus 25, 31 a 32, as nações estão reunidas diante dele para o julgamento final, então fica claro que esta reunião é feita pelos anjos, para ver quem será salvo e quem será destruído. Vemos que diz que os anjos reunirão seus escolhidos, isso se refere claramente ao trigo simbólico e ao peixe apropriado. Então isso está obviamente relacionado com as outras duas parábolas, e isso é na vinda de Jesus, e ele ainda não veio. E se analisarmos Marcos 13, 19, 26, esta vinda será depois da grande tribulação, haverá a terminação do sistema de coisas, ou o fim dos tempos juntos. É lógico que esta conclusão ou este fim não pode ser colocado antes de este é um destaque. 2 Tessalonicenses 1, 7, 10. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Este texto também nos mostra que isso se refere ao fim dos tempos, ou terminação do sistema de coisas, quando Jesus se manifesta com seus anjos. Vejamos outro versículo. Mateus 28, 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Se a conclusão do sistema começasse em 1914, então teríamos que supor que Jesus só estaria com seus discípulos até aquele ano, o que é ridículo. Claramente Jesus estava se referindo ao tempo de sua vinda após a grande tribulação. Mateus 28, 20, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos juntos. A Sentinela diz o seguinte sobre este versículo. Sentinela 2015. 15 de novembro. Páginas 26, 27. Parágrafo 2. 100 anos do governo do reino. Pouco depois de ser ressuscitado, Jesus apareceu a mais de 500 pessoas que se tornariam proclamadores do reino. Talvez tenha sido nessa ocasião que ele deu a ordem para levar a mensagem do reino a pessoas de todas as nações, uma tarefa que parecia impossível naquela época. Jesus predisse que essa grande obra seria realizada até o final do sistema de coisas, e é isso que tem acontecido. É bem provável que você esteja participando no cumprimento dessa ordem que também é uma profecia. Então, se a pregação é feita apenas até a conclusão do sistema de coisas, então deve ter terminado em 1914, porque já estamos na conclusão do sistema de coisas. Segundo a crença da Sociedade TJ, aqui podemos ver como as afirmações da Atalaia são contraditórias, comparando com o que afirmam em outras publicações. Então, como a própria Torre de Vigia sugere neste artigo, a pregação seria até o fim da grande tribulação, onde ocorre a terminação do sistema de coisas, e não em 1914. Agora vamos ver outro texto. Lembremos que no artigo anterior citado, a Sociedade relacionou Apocalipse 14, 20, com 1914 e a conclusão do sistema.
Mas vamos ver se isso é verdade. Vamos ler esse texto e analisá-lo. Apocalipse 14, 20. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice, e cega. É já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo, que está no céu, outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda, e vinde-me os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Segundo eles, o versículo 14 foi cumprido em 1914, mas se olharmos bem para este versículo, ainda não se cumpriu. Vamos ver o porquê. Vejamos que o texto diz: olhei, e eis uma nuvem branca. E na nuvem um sentado semelhante ao Filho do Homem. Vejamos o que aqui se diz estar em uma nuvem. Agora, se olharmos para outros textos que mencionam as nuvens e o Filho do Homem, vemos claramente quando isso evento acontece. Vamos ver. Lucas 21 e 27, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Marcos 13, 26. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Então vemos claramente que esses textos se referem à vinda de Jesus após a grande tribulação, portanto o texto de Apocalipse 14 é claramente cumprido quando Jesus vem após a grande tribulação. Vamos ver mais provas com a análise dos outros versículos. Se analisarmos os versículos 15 a 20, veremos que é dada a ordem de colher os frutos, porque já estão maduros, e vemos que as uvas, quando maduras, são despejadas no lagar e pisadas. Isso se refere aos ímpios, quando eles são reunidos para serem destruídos. Isso claramente não aconteceu. Então, se isso ainda não aconteceu, também não aconteceu a colheita que Jesus faz quando os frutos estão maduros, referindo-se aos escolhidos. E vemos que os dois tipos de frutas amadurecem a um mesmo tempo. Então, se as uvas quando maduras são colhidas para sua destruição, o trigo quando maduro deve se referir à colheita para sua salvação eterna. Eventos que ainda não aconteceram. E eles ocorrem juntos e amadurecem a um mesmo tempo. Vamos analisar outros textos. Lucas 17, 30, 31, 34, 37. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E, da mesma sorte, o que estiver no campo não volte para trás. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado, e outro será deixado. E, respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Este texto nos mostra que quando Jesus for revelado, ou seja, quando ele vier, será feita uma separação. Alguns serão levados para a salvação e outros serão deixados para a destruição. E isso acontece no mesmo momento. É isso que as duas parábolas citadas acima sobre o trigo e o joio, e o peixe certo e o peixe errado, devem se referir.
A interpretação da sociedade está errada, porque neste momento não se pode fazer julgamentos sobre quem é trigo, ou quem é joio, porque pode haver pessoas em religiões falsas, que mais tarde podem se inclinar para a verdade bíblica, ou pessoas que conhecem a verdade e depois se desviar para a mentira e a religião falsa. Quando alguém é considerado trigo ou erva ruim, deve estar em um ponto definitivo e seguro, sem voltar atrás, e isso não é definitivo ou seguro em 1914. Se a conclusão do sistema de coisas é um período de tempo, claramente é um período muito curto. E já vimos evidências de que é o período de tempo que abrange os eventos após a grande tribulação, como a reunião dos escolhidos, colheita de trigo simbólica, a destruição dos ímpios, colher as ervas daninhas e ser queimado, e a destruição dos governos humanos e do sistema de Satanás.